até o verso 6. Vitor, liga para nós. Quantos acharam? Amém? Salmo 78, do verso 1 até o verso 6. Nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que se fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos. Vamos ler o 7. Para que pusessem Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com Deus. Pai, obrigado mais uma vez por este momento tão importante para nós, de culto, de adoração, de intercessão. E agora, meu Deus, esse momento também onde iremos ouvir a Tua palavra. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos exorte, que o Senhor, ó Pai, preencha o nosso coração com a Tua palavra e que possamos sair daqui fortalecidos, revitalizados na fé, com o desejo, ó Pai, de cumprir a Tua santa e bendita palavra. E honrar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso serviço, com os nossos dons, com as nossas habilidades. Ó Pai, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que possamos oferecer no Teu altar como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. As crianças e os mandamentos de Deus. As crianças e os mandamentos de Deus. Deus tem mandamentos. E os mandamentos de Deus, meus irmãos, incluem as crianças. Os mandamentos de Deus não deixou de fora as crianças. Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão formidável, que Ele pensou em todas as faixas etárias de idade. Ele pensou nas crianças, Ele pensou nos jovens, Ele pensou nos adolescentes, Ele pensou nos adultos, Ele pensou nos idosos, Ele pensou em todos. Ele tem mandamento para todos nós. E o primeiro mandamento que Deus tem para as crianças é que nós venhamos ensinar as crianças. Esse é o mandamento que atinge cada criança, cada coração. As crianças, Deus deixou em sua palavra para que nós viéssemos ensiná-los. Esse texto, ou esse salmo que nós acabamos de ler, ele foi escrito por Asaf. Asaf, meus amados irmãos, ele estava recapitulando a história de Israel. E ao recapitular a história de Israel, ele se entristece, porque a história de Israel é composta de infidelidade, de insensatez e de fracasso espiritual. Foi isso que Asaf descobriu. Asaf, então, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve este salmo. Ele escreve este salmo e adverte o povo do seu tempo para não imitar os seus antepassados, para não imitar aqueles que ficaram para trás, que desobedeceram, que afligiram os mandamentos do Senhor. E um dos mandamentos que o povo de Israel afligiu foi o fato de não ensinar os seus filhos a palavra, a lei de Deus.
Então, nesse salmo, Asaf apresenta para nós 3 responsabilidades que ele espera, ou esperava e espera que o seu povo cumpra. A primeira responsabilidade é que o povo de Deus deve proteger o futuro. O povo de Deus, em todo o tempo, no tempo de Asaf, no tempo que Deus deu a lei para Israel, eles tinham como responsabilidade proteger o futuro. E como eles poderiam proteger o futuro? Investindo nas crianças, nos filhos, no presente. Uma vez que eles investissem em seus filhos, ensinassem os seus filhos, contassem os seus filhos as grandezas da lei de Deus, eles estariam protegendo o futuro. Porque estes meninos e essas meninas seriam homens e mulheres de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, no Novo Testamento, a porção de escritura ou a porção da Bíblia que eles tinham era apenas o Antigo Testamento. E como esse Antigo Testamento foi passando até chegar nas mãos de homens e mulheres no Novo Testamento? É porque houve pessoas que foram contando, escrevendo, passando às suas gerações futuras a lei, a palavra de Deus. Até que chegou no tempo do Novo Testamento, eles tinham a porção da palavra, porque ela foi preservada. E hoje, meus amados irmãos, séculos depois, nós temos as Escrituras Sagradas, porque homens lá atrás pensaram nos dias de hoje. E nós agora temos essa responsabilidade de pensar no futuro. Como? Investindo nos pequenos, no presente. Os pais cristãos devem investir nos seus filhos para que possam proteger o futuro. E meus amados irmãos, é aqui entre nós, o nosso presente já está sendo um presente muito triste, sim ou não? De muitos que não querem servir a Deus. Isso é fruto, muitas vezes, da falta de investimento no passado. E se nós não investimos hoje, como será o futuro? Então, Asaf mostra primeiramente que nós devemos proteger o futuro, ensinando as crianças, ensinando os filhos a lei e o cuidado do Senhor. Mas Asaf também, no Salmo 78, nós não vamos ler todo o Salmo, ele também vai levar o povo a compreender o seu passado. Ele vai contar história de apostasia, ele vai contar história de pecado do povo de Israel no deserto, ele vai contar sobre os pecados de Canaã. Ele está levando o povo para o presente, mas também levando o povo a se lembrar do seu passado. E eu disse uma frase na quinta-feira, nós falamos deste salmo na nossa aula, as irmãs que estavam presentes, falamos um pouco do Salmo 78 na aula. Houve um homem que se chama George Santana, ele disse a seguinte frase: aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-los, ou repetir os mesmos erros do passado. Então, aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-los. Então, Asaf faz com que aquele que estava ouvindo e iria ler este salmo pudesse lembrar do que aconteceu com o povo no passado. Mas Asaf, ele vai terminar o seu salmo, o Salmo 78, falando de que eles deveriam não só proteger o futuro,
Eles não só deveriam compreender o passado para não cair no mesmo erro, mas eles também deveriam valorizar o presente. Eles eram da tribo de Judá, eles tinham o privilégio de ter Davi como rei ou futuro rei, eles tinham o privilégio de serem de Jerusalém, e eles tinham o privilégio de que da linhagem de Davi viria o Messias. Então ele vai terminar o salmo contando para o povo de Israel o privilégio deles fazerem parte da tribo de Judá. Ele está levando o povo a valorizar o presente. E nós também devemos valorizar o presente. Como que nós valorizamos o presente quando falamos de criança? Investindo na vida delas hoje. Quando você investe, quando você aproveita cada oportunidade, quando você tem a oportunidade de falar de Jesus, quando você está diante de uma criança, você valorize isso, valorize este presente, valorize esta oportunidade, para que você possa, assim como Asaf nos ensina, de uma forma muito interessante, proteger o futuro. Então este é o primeiro mandamento que Deus deixou, que atinge diretamente as crianças. As crianças precisam ser ensinadas. De onde Asaf tirou isso? Com certeza Asaf tirou lá de Deuteronômio, capítulo 6. Vamos dar um pulinho. Asaf lembrou das palavras do Senhor em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e verso 8. Deuteronômio 6, 4 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Ele vai dizer: ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Mas você deve ensinar a teus filhos e falar dela, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Louvado seja Deus. Asaf está lembrando de Deuteronômio capítulo 6, quando ele escreve o Salmo 78. Ele está levando o povo a lembrar daquilo que Deus disse pela boca de Moisés, da responsabilidade dos pais de inculcar os mandamentos do Senhor no coração e na mente dos seus filhos. Ele diz: converse com ele. O relacionamento de vocês, pais, com seus filhos deve ser constante. Cada experiência do dia, vocês devem mostrar para ele a presença de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Ao deitar, deve contar para os seus filhos e agradecer a Deus juntamente com os seus filhos pelo dia que vocês acabam de viver. Ao levantar, fale para o seu filho, coloque no coração do seu filho colocar aquele dia diante do Senhor e depender do Senhor durante aquele dia. Então ele diz: em todo momento os pais devem ter ali a preocupação de inculcar a palavra de Deus no coração dos filhos. Interessante que Deus, ele não delega esta responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa como pais, Então, o primeiro mandamento de Deus que atinge as crianças é: ensine elas, ensine a palavra, ensine a lei de Deus. E eu quero dar o último que iremos ver nesta noite, mandamento de Deus, aonde inclui também
as crianças. Abra sua Bíblia comigo, aí mesmo em Deuteronômio, capítulo 31, do verso 12 e verso 13. O segundo mandamento de Deus é: reúna as crianças. Reúna as crianças e ensine a palavra de Deus. Quantos acharam Deuteronômio 31, versículo 12 e versículo 13? Diz assim, eu vou estar lendo desde o versículo 9, irmãos, do 9 a 13 para os irmãos. Deus está falando para Moisés, dando uma ordem para Moisés, para que Moisés instituísse algo. E o que Moisés deveria instituir e ensinar o povo era que a lei de Deus deveria ser lida ao povo de 7 em 7 anos. E Moisés vai encarregar isso aos sacerdotes. Veja comigo a palavra de Deus. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhe Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Preste atenção agora. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos, os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para a possuir. Nós vemos uma ordem de Deus a Moisés, e Moisés passa essa ordem para os sumos sacerdotes. Ele pede para que os sumos sacerdotes de 7 em 7 anos, eles pudessem ajuntar 4 grupos. O primeiro grupo, o grupo de homens, de mulheres, de estrangeiros. Qual o outro grupo? Meninos. Os meninos, as crianças precisam estar lá. Todos devem estar lá. Ninguém da família deve ficar de fora. Até mesmo aquele que não fazem parte da nação de Israel, ele também deve estar lá. Mas no nosso caso aqui, os meninos, as crianças, coloca eles diante de vocês e leia para ele a palavra do Senhor. Que coisa fantástica, meus amados irmãos. Ele quer que todos sejam reunidos para ouvir a palavra de Deus. O primeiro mandamento de ensinar as crianças estava voltado para os pais. Mas esse mandamento Deus está dando agora para os sacerdotes, para aqueles que tinham o governo do tabernáculo, do templo, do tabernáculo no caso. E eu creio que agora este mandamento também chega até nós. Veja como Deus se importa com as crianças. Primeiramente ele fala aos pais, os pais devem ensinar. Mas agora ele fala a uma instituição, o tabernáculo, os líderes religiosos. Vocês devem ajuntar os meninos também, para que eles ouçam. Isso chega até nós. Isso cabe a nós como igreja, apoiar os pais e ajuntar também, Vitor, os meninos. Não ajuntar somente os homens, as mulheres, os estrangeiros, assim podemos dizer, mas conforme o mandamento de Deus, os meninos também. Amém?
os meninos também. Para quê? Ele vai dizer: para que eles escutem e ouçam a palavra, para que eles entendam. E uma vez que eles entendam, eles passam a temer. E uma vez que eles temam, venham a temer, eles passam a observar, obedecer. E uma vez que eles começam a obedecer, eles começam assim a experimentar a bênção que é poder obedecer e viver conforme a palavra do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, quando nós invertemos esta ordem, aqui o colocamos numa ordem reversa, nós vemos que os meninos, eles não podem realmente obedecer toda a palavra de Deus, a não ser que eles venham temer. E eles não podem temer, a não ser que eles entendam o que a Bíblia ensina a respeito de Deus. Mas eles não podem entender a Bíblia se eles não ouvirem a palavra ou a Bíblia. E eles não podem ouvir a palavra se eles não comparecerem. E eles não podem comparecerem se não serem reunidos. Eles precisam ser reunidos, eles precisam ser trazidos por meio de pessoas que os valorizam, por meio de pessoas que olhem por eles não somente uma criança que passa, criança não, mas que olhe para eles como Jesus olhou. Jesus, os discípulos quiseram afastar as crianças, Jesus disse: deixai vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. E aquele que não se torna como um desses pequeninos, não podem entrar no reino. E a Bíblia diz que Jesus tomou uma criança no colo. O texto lá está falando no plural, tomou-os. Significa que Jesus não pegou só uma criança, Jesus pegou todas as crianças que veio a ele. E eu creio que ele colocou a sua mão sobre a cabeça daquela criança e o abençoou. Meus amados irmãos, que nós como igreja de Jesus possamos apoiar os pais, reunindo as crianças para ouvir a palavra de Deus. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que esses 2 mandamentos possam ressoar no nosso coração. Primeiro mandamento de Deus que atinge as crianças é que as crianças precisam ser ensinadas sobre a palavra de Deus. O segundo mandamento da palavra de Deus que atinge as crianças é que elas precisam ser reunidas. Elas precisam ser trazidas a algum lugar para poder ouvir a mensagem do Senhor. Eu quero terminar contando uma experiência, ou um testemunho, eu já contei aqui, mas vai bem a calhar contar novamente esse testemunho da irmã, a irmã, meu pai, filha da Tárcia, mãe da Tárcia e a irmã Conceição. A irmã Conceição, irmãos, ela era professora. E de repente ela começou a trabalhar no fórum da cidade. E de repente um dia ela estava trabalhando no fórum da cidade de Benevides, Pará. Ela viu entrando com um policial, um adolescente, algemado, para falar com o juiz ou com o promotor, com alguma autoridade ali no fórum. E quando ela bateu o olho naquele adolescente, ela reconheceu. Era um menino da sua rua. Moravam algumas casas à frente. Ela viu aquele menino crescer. Era pequeno, jogava bola com os seus filhos, talvez com o Timóteo, brincava com as meninas, e ele cresceu. E ele entrou para o mundo do crime. E naquele momento, Lucas, infelizmente, aquele menino tinha cometido um delito e estava entrando algemado. Deus falou tão forte no coração da irmã Sione que ela criou um projeto. E o projeto que ela criou foi Os Meninos da Minha Rua.
Ou seja, ela se reunia todo sábado. Ela abria a sua casa, a sua garagem e saía convidando todas as crianças do bairro. Todas as crianças para poder ouvir a palavra de Deus naquele sábado, naquela tarde. E meus amados irmãos, dessas crianças que começaram a se reunir ali na garagem da irmã Conceição, se converteu 2 irmãozinhos, uma chamada Adria e outro chamado Andrei, irmãozinhos. E eles começaram a frequentar, e eles se converteram a Jesus. Porque quando você reúne com o mandamento de Deus e quando você ensina o mandamento de Deus que ouvimos hoje, Deus trabalha no coração. E aqueles 2 se converteram e começaram a falar de Jesus para a mãe e o pai. Certa vez eu estava na igreja e de repente chega um senhor de moto. Era o seu Luiz, o pai da Adria e do André. E ele chega: pastor, eu quero saber acerca desse Jesus, porque os meninos não param de falar desse Jesus em casa. Que esse Jesus é bom, que esse Jesus transforma. E meus amados irmãos, encurtando a história, essas 2 crianças ganharam os seus pais para Cristo. Ganharam a sua irmã mais velha, Andressa, para o Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, não venhamos subestimar o valor de uma criança. Jesus ama as crianças. Que nós possamos começar a olhar, continuar, porque eu creio que essa igreja já olha, que nós possamos continuar olhando para cada criança da nossa cidade. Deixa eu dar para os irmãos a quantidade de criança que no ano de 2010 nós tínhamos aqui na nossa cidade, conforme o censo do último censo de 2010. 19% da população de Borda da Mata em 2010 era criança. 19%. Isso dava um total de 3.285 crianças o nosso município tinha em 2010. Agora em 2021 não teve censo devido à pandemia, mas houve uma estimativa. Em 2021 o nosso município pulou de 17.118 habitantes para 19.809. Possivelmente agora no censo de 2022 o município já ultrapassou os 20.000 habitantes. Desses 19.890, se a gente for jogar 20% ou 19% de 2010, vai dar um total de 3.800 crianças que tem no nosso município. Espalhado na cidade, espalhado nos sítios, nas roças, nos distritos. É muita criança. É muita criança que precisa ouvir de Jesus. É muita criança que precisa ter as suas vidas transformadas pela palavra de Deus. Que o Senhor nos motive, Lucas, amém? Que o Senhor nos levante como igreja do Senhor. Que o Senhor levante a sua vida, minha irmã e meu irmão, para se unir a nós. Pastor, eu quero fazer parte dessa equipe que vai ganhar crianças para Jesus. Eu quero ser como Asaf. Asaf se preocupou com o futuro. E ele sabia que aqueles pais deveriam investir no presente para proteger o futuro. Querem proteger o futuro de Borda da Mata? Queremos que Borda da Mata não seja mais uma cidade com mais drogados, com mais alcoólatras, com mais lares destruídos. Queremos isso? Se nós não queremos isso, nós devemos investir nessa nova geração hoje. Devemos olhar para eles com carinho hoje. Devemos tirar um tempo para ensinar, para reuni-los hoje, para que daqui 15 anos, daqui 5, 10 anos, Vitor, nós possamos ter uma cidade melhor.
Amém, meus irmãos? Que Deus nos encoraje, ore por nós, para que nós possamos ter o nosso coração queimando pelas crianças. Você está convidado a participar do curso. Amanhã às 19 horas, venha participar. Pastor, eu quero aprender. Eu quero aprender como trabalhar, como ganhar crianças para Jesus. Vamos orar, queridos, baixe a sua cabeça. Pai bondoso, nós queremos te agradecer porque Tu és um Deus perfeito, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus supremo, absoluto, e nós cremos no Teu agir e no Teu poder. Ó Deus, levanta a Tua igreja, o Teu povo, ajuda-nos a estar dispostos a servir o Senhor. Pai, ajuda-nos a reunir, a juntar estas crianças, para que assim possamos ensinar a Tua santa e bendita palavra. Levante homens nesta igreja, levante senhoras, levante os rapazes desta igreja, levante os adolescentes desta igreja, levante todos desta igreja, os senhores desta igreja. Traga compaixão no nosso coração para investirmos nesta nova geração, no nome de Jesus. Também oro hoje à noite pelos pais, pelas mães da Tua igreja, pelos pais desta igreja, todos aqueles que têm os seus filhos que estão na fase de investirem, de ensinarem a Tua palavra. Que o Senhor dê forças para eles, que o Senhor dê persistência, perseverança para eles, que eles não desistam de ensinar, de inculcar a Tua palavra no coração dos seus filhos. Ó Pai bondoso, que eles possam cumprir este mandamento do Senhor, de em todos os momentos apontar para a Tua palavra, apontar para Jesus e contar os benefícios que Cristo traz, a transformação que Cristo traz, a contar o grande amor de Cristo demonstrado na cruz do Calvário. Então, meu Deus, fortaleça cada pai desta igreja, cada mãe desta igreja. Ó Deus, trabalhe no coração de cada criança, desde os nossos bebês, até, meu Deus, aqueles que já estão aí indo ou que já são adolescentes, que possam ser trabalhados pelo Teu Espírito Santo. Rogamos, ó Deus, pelas crianças de Borda da Mata, cada criança dessa cidade, aonde, meu Deus, o nosso inimigo, o nosso adversário já está preparando as ciladas, já está preparado as ciladas para roubar o coração deles. Então, Pai, em nome de Jesus, que nós como igreja do Senhor possamos nos levantar para, ó Deus, apresentar o Evangelho Santo para cada uma destas crianças. Ó Deus bondoso, tenha misericórdia, para que daqui uns anos nós possamos ter uma geração que verdadeiramente tema o Senhor. Possamos ter uma geração que ame o Senhor Jesus. Possamos ter lares fortes, porque uma pessoa, quando recebe Cristo, todas as áreas da sua vida são mudadas e abençoadas pelo Senhor. Possamos ter bons profissionais no futuro aqui, homens e mulheres que temeram, que aprenderam a Tua palavra e agora, ó Deus, exercem a sua profissão no temor do Senhor. Ó Pai bondoso, assim nós oramos, crendo no Teu agir, crendo no Teu trabalhar no nosso coração e no coração dos pais, em nome de Jesus. Amém, Senhor.